Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto que eu tava com saudade. Vamos lá. Pessoal, andei sumido das mídias sociais e eu estava gravando o vídeo com uma periodicidade. Eu estava gravando o vídeo com mais frequência e eu andei sumido por algumas questões, mas estou de volta e vou procurar manter uma consistência maior para poder conversar com vocês, que eu acho muito legal. Geralmente, quando eu gravo algum vídeo, alguém pega e me chama, pega e fala alguma coisa. Eu acho isso muito top, muito bacana. Ok. Durante todo esse tempo que eu andei afastado, apareceram alguns temas que eu queria elucidar, só que infelizmente acabava deixando passar. Só que quando foi hoje, aconteceu algo que eu falei assim, não pode passar. Essa é a oportunidade para eu poder voltar e estar com o pessoal conversando. Foi o seguinte, eu estava conversando com uma amiga minha e essa minha amiga pegou e falou assim, Nelson, tem uma pessoa que eu conheço que sempre que ela me vê, eu vejo o julgamento nos olhos dela. Ela me olha diferente. E ela pegou e falou que essa pessoa se referiu a ela de uma forma, com uma determinada palavra que mostrou o julgamento. Eu não vou falar a palavra porque o mundo conspira, né? As duas pode acabar dando algum bizil. Então vamos lá. Na hora que eu peguei e escutei aquilo, que essa minha amiga pegou e falou pra mim, olha, a tal moça pegou e chegou pra mim e falou, porque você é assim? Eu peguei e parei um minuto pra pensar. E aquilo pegou e me tocou profundamente. E eu peguei e falei pra essa minha amiga assim, as pessoas, quando elas olham pra nós, elas só veem um pedacinho do que nós somos. E eu sou de 82, eu tenho 40 anos. E eu vivi em uma época, toda a minha época, do, até no ginásio, no colegial começou a mudar um pouco isso. Mas todo o meu primário na escola, eu sofri o que era bullying. As pessoas, elas me oprimiam demais, só que não tinha esse nome de bullying. Era zoeira na minha época, só que era uma zoeira bem, bem terrível. E o tempo passou, eu peguei e fiquei uma pessoa bem introvertida em algumas situações. E aconteceram algumas situações que algumas pessoas que me olhavam atravessado e elas tiveram oportunidade para poder conversar comigo, apareceu a oportunidade, elas conversaram comigo, elas falaram assim, poxa cara, eu tinha essa imagem a seu respeito, mas conversando com você, eu sei que você é totalmente diferente. E me perdoe a maneira que eu pensava em você, chegou a acontecer isso comigo. E eu peguei e falei para essa minha amiga assim, o que as pessoas têm a seu respeito é uma imagem muito pouca do que você é. E quando você olha para as pessoas, isso também acontece, que é o julgamento. Eu não culpo ninguém do julgamento. Beber uma água. Porque é interessante que vocês vão escutar agora. Eu peguei e falei pra essa minha amiga assim, agora eu vou filosofar. Vocês conhecem um iceberg? Vocês já viram um iceberg? Vocês lembram da história do Titanic? Aquele navio que teve aquele fim trágico, que ele afundou no oceano, se eu não me engano foi no Pacífico. E muitas e muitas e muitas pessoas morreram. Foi um iceberg que rasgou a proa daquele navio. E foi nesse ponto que se desencadeou todo o problema que ele pegou e veio a pique. A questão é, vocês conhecem um iceberg? Não.
eu vou desenhar para vocês um iceberg. E vocês vão ter a noção. O iceberg, o que é? O que ele é? Ele é um bloco de gelo. Vocês vão ver que eu desenho muito bem, tá bom? Isso daqui são as ondas, ok? Ele é um bloco de gelo, ok? Vamos supor que essa aqui é a parte de cima dele, ok? Que vocês estão vendo em cima da água. Geralmente a parte de baixo dele é assim. Sabe o que isso significa? Que o que você vê de um iceberg é só a pontinha. E isso pode estar muito desproporcional, porque às vezes a parte de baixo de um iceberg é muito maior. O que eu quero dizer com isso? Que quando você olha uma pessoa, você está vendo só a pontinha do iceberg. Atrás dessa pessoa tem uma educação. Atrás dessa pessoa tem alegrias, tem tristezas, às vezes existe preconceitos, às vezes existe remorso, às vezes existe ingratidão, às vezes existe uma pessoa dolorida porque foi martelada pelo mundo e pelas pessoas. Existe muitas coisas atrás de uma pessoa que você, olhando, você não tem noção. Pare para pensar um pouquinho a seu respeito, sobre você. Pense no seu passado. Se você for conversar com uma criança de 6 anos e der a oportunidade para ela se abrir com você, provavelmente ela vai contar uma história muito grande para você, de várias coisas que acontecem na vida dela, na escolinha, com os pais, com os parentes. Imagina uma pessoa de 18 anos, de 20 anos, de 30, de 40. Okay? O que eu quero dizer para vocês é, sempre que olhar uma pessoa, não se esqueça que atrás dela existe muito mais coisa. Às vezes a pessoa, ela te olha de forma errada, porque às vezes ela pensa que você é rico e que por você ser rico ou você ser classe média, você é exibido. E você jamais vai se dar bem com ela. Às vezes essa pessoa, ela colocou na cabeça dela que ela não pode ter amizade com uma pessoa rica, com uma pessoa intelectual. E quando eu falo de riqueza, eu estou sendo extremamente fútil. Porque uma pessoa rica não quer dizer absolutamente nada. É porque eu estou falando a respeito da imagem, ok? Porque a imagem é a primeira coisa que nós vemos. Quando nós olhamos uma pessoa, a primeira imagem é o que fica. Às vezes a pessoa não se acha merecedora de ter amizade, de ter relacionamentos com pessoas que ela julga serem melhores do que ela. E automaticamente ela se coloca para baixo. E quando ela se coloca para baixo, que ela se acha inferior, ela já cria uma resistência, uma defesa para aquela pessoa, ok? E isso é muito mais complexo, isso é muito mais extenso do que eu poderia falar nesses 9 minutos que eu peguei e falei, ok? Então o que eu falo para vocês é, quando vocês verem alguém, não julgue só de olhar a pessoa. Mas nem mesmo aquela pessoa que você acha que é bandido, ok? E que você pensa que jamais conversaria com ela, porque você de fato não conhece ela. Ou aquela pessoa que você acha que por ela ser numa questão de beleza, que você acha muito bonita, que ela jamais conversaria com você porque ela seria exibida. Ou aquela pessoa por ter muito dinheiro, porque ela seria convencida. Eu, quando criança, eu passei por uma situação muito bacana. Eu morei em uma rua
com várias crianças. A minha infância ela foi maravilhosa. Eu tenho pais maravilhosos. Não foi uma infância com posses, com dinheiro, não foi. Só que foi uma infância que eu não tenho remorso nenhum, ok? Só que eu morava em uma rua que tinha muitas crianças. E nenhuma delas tinha muita posse. Nenhuma delas tinha muita posse. Nenhuma delas era muito mais do que a minha família em questão financeira. E um dia eu peguei e ganhei um tênis Lecheval. Minha avó pegou e me deu e eu cheguei todo feliz na rua de casa, andando com aquele tênis Lecheval e tal. Ganhar essas coisas era no Natal, ok? E o pessoal começou a cantar assim: não faz mal, todo baiano usa Lecheval. E aquilo pegou e me deixou meio chateado, sabe? Só que, para uma pessoa que recebia bullying direto, diz daí, pegou e passou. Só que eu peguei e fiquei um pouco envergonhado de sair com tênis na rua. Pegou e passou. Eu era criança. E não eram pessoas com muito mais posse do que eu. Em contrapartida, eu tive contato com pessoas que tinham muito mais dinheiro do que se juntasse toda aquela criançada da rua. E eram pessoas extremamente humildes. Que você conseguia se sentir super bem perto delas, que elas não te tratavam mal, que elas te tratavam bem, que elas eram bacanas com você. Eu tô dizendo que o pobre é chato e que o rico é o bacanudo? Não, eu não tô dizendo isso, tá bom? Eu só tô dando um exemplo para poder desmistificar a questão que a gente faz, que às vezes olha e julga. Então não julgue, tá bom? Pensa no iceberg, tá certo? Foi um prazer conversar com vocês e se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? É sempre um prazer falar com vocês. Um forte abraço.